Vamos ler então Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos ler agora o trecho de Lucas 13, 20, 21. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós nos reunimos esta noite aqui para prestar-te culto e para ouvir do Senhor a voz, para sermos instruídos na Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito e transformados pelo poder do Teu reino. Que o Senhor possa, sim, Senhor, operar nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas famílias, na sociedade em que vivemos e fazer de nós cristãos verdadeiros. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu vou confessar a vocês uma coisa. Por muito tempo, eu achei que o fermento fosse um monte de bichinho que se multiplicava. E talvez você pense a mesma coisa, se você não for da área, né, ou se não tiver estudado recentemente. Mas quantos daqui já fizeram pão? Levanta a mão. Quem já fez pão? Quero ver. Então, algumas pessoas já tiveram a experiência de fazer o pão. Pão é um negócio simples. Você começa com ingredientes simples. Você começa com farinha, você começa com água, você começa com óleo, você começa com sal, mas nada disso. Alguns até colocam açúcar, outros misturam ovo, outros colocam leite, mas nada disso faz o pão ficar tão especial se não tiver o fermento. Por que que é? Por que que isso acontece? Por que que o pão com fermento é tão diferente? Porque o fermento nada mais é do que um monte de micro-organismos de uma célula só, que quando são misturados à farinha, eles se alimentam do açúcar e produzem uma reação química. E essa reação química, ela gera 2 coisas importantes. A primeira é o gás carbônico, o CO2, e a segunda é o álcool. Só que no processo de descanso da massa do pão e no processo de cozimento do pão, aquelas leveduras, que são esses micro-organismos, que têm um nome até engraçado, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, é muito importante saber isso. Esses componentes, esses itens, esses micro-organismos vivos, eles produzem as bolhas, que são aquilo que fazem a massa crescer. A massa não cresce porque os micro-organismos se multiplicam. Eu antigamente pensava que eles se multiplicavam e de alguma forma aquilo fazia a massa crescer, mas não é isso. Aqueles micro-organismos, nessa reação química, produzem muito CO2, muito gás carbônico, muitas milhares, milhões, bilhões de bolhas, e a massa cresce. E quando você leva essa massa ao forno, essa massa, diante da alta temperatura do forno, elimina o álcool. Por isso que ninguém fica bêbado quando come pão, porque o álcool já foi eliminado. Mas o pão cozido é uma das coisas mais maravilhosas da terra. Vai dizer, um pãozinho com manteiga, gente, é o meu pecado predileto. Mas o pão é algo maravilhoso, e o pão é algo que assim, permeia todas as culturas.
né? E a experiência de fazer o pão é algo muito interessante. Trabalhoso, leva tempo, seja paciente. Quando você for fazer pão, você tem que ter um pouco de paciência. Porque uma vez eu me aventurei a fazer o pão, e era um pão sofisticado, pão de ciabatta. Alguns já devem ter provado isso. E no processo de fazer e de amassar, e amassa, sova, soca, bate, amassa e joga, e esse processo que é trabalhoso, demorou tempo até você conseguir misturar o fermento naquela massa. E demorou mais tempo ainda para a massa crescer, e demorou mais tempo ainda para a massa cozinhar. Agora, irmãos, por que será que Jesus Cristo nos conta uma parábola tão simples, tão direta? Jesus, que vivia numa família simples, mas que certamente vivia a experiência de uma mãe que cozinhava pão, porque pão, como disse, era algo da cultura, todas as culturas, principalmente a cultura judaica. O pão que era feito em casa, ele era assado, e se ele fosse para o consumo, ele não era necessariamente o pão sem o fermento, mas era o pão com o fermento. E Jesus, então, na intimidade do lar, via sua mãe machucando aquela massa, espremendo aquela massa, misturando o fermento, que nada mais é do que a levedura que havia sobrado de uma massa anterior, que ela guardava para que a fermentação continuasse. E ele via que bastava sua mãe Maria adicionar um pouquinho daquele fermento, que parece uma massa, a uma grande quantidade de farinha, e aquele negócio crescia de uma forma impressionante. E Jesus, naquela simplicidade, faz essa comparação com o reino dos céus, com o reino de Deus. É interessante porque quando você olha os detalhes ali dessa parábola, Hendrickson, comentando a parábola, diz o seguinte, que essas 3 medidas, chamadas no original de satas, equivaliam cada medida a mais ou menos 7,5 kg de farinha. Ora, 3 vezes isso dá mais do que 22, dava quase 23 quilos de farinha. Irmãos, 23 quilos de farinha. É pão para mais de 100 pessoas. É muito pão. Ou seja, aquele pouquinho de fermento, que obviamente entrava numa medida muito inferior, proporcionalmente falando, talvez algo da ordem de 1,20 avos, ou 1,30 avos da quantidade de farinha, aquilo produzia um efeito impressionante. Sabe o que é curioso? Que a experiência de Sara, quando ela cozinhou pão para o Senhor, quando o Senhor apareceu acompanhado dos anjos, a Abraão nos carvalhos de Manre, Abraão falou, Sara, vai lá, cozinha, e cozinha 3 medidas de farinha. Gente, os anjos deviam comer muito, 3 medidas de farinha. Era muito pão, era muito pão. Além dessa experiência de Jesus na casa, na dinâmica da casa, havia também na cultura rabínica provérbios atrelados ao fermento. Provérbios que falavam da influência que uma pequena coisa faz numa grande coisa. Da influência, e muitas vezes negativa, que o fermento tinha. Jesus advertia o cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, porque, Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento tinha, de fato, um aspecto negativo, atrelado ao processo de putrefação. Na cabeça rabínica, aquele processo era um processo meio de putrefação. Mas Jesus aqui não está dando o caráter de coisa ruim para o fermento. Pelo contrário, ele está dando o caráter daquele componente que produz um efeito de forma impressionante. Quando o Calvino comentava esse texto, ele diz que a capacidade daquele pouco fermento espalhar a sua influência numa grande quantidade de massa era algo a ser notado. William Barclay, comentando o texto, também diz, olha, é um poder invisível, porque uma vez
dilacerado o fermento na massa, você já não mais identifica o que é massa, o que é fermento. Você já não vê mais o que é cada uma das coisas. E de uma forma invisível, aquelas leveduras produzem um resultado assustadoramente visível. Porque cresce, a massa cresce. Mas, irmãos, o ponto da parábola não é falar do fermento por si só, como um fenômeno, mas para mostrar, Jesus queria mostrar, que da mesma forma que o fermento tem um poder tremendo de influenciar uma grande massa, ainda que seja muito pouco, o reino de Deus, igualmente, tem um poder transformador. Porque o fermento, ao ser acrescentado à massa, produz um efeito transformador àquela massa. Da mesma forma, o reino de Deus tem um efeito transformador. E uma transformação invisível que vem de dentro para fora. Um efeito que sacode o status quo. Um efeito que muda as circunstâncias ao redor daquela pessoa que experimenta o reino. Daquela pessoa que tem a convicção de que o reino habita nela. Como o reverendo Leonardo falou hoje de manhã. O efeito disso é que pessoas que matavam não matam mais. Meus irmãos, imaginem a experiência do apóstolo Paulo, que de perseguidor virou perseguido. Aquele homem perseguiu, consentiu com a morte de Estevão. Quiçá, talvez até tenha matado alguém, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o apóstolo Paulo foi perseguidor e foi as últimas consequências. Ele foi mudado pela perspectiva desse reino invisível que transformou do seu interior para o exterior. E tantos outros exemplos. Nós vemos pessoas que roubavam, não roubam mais. Nós vemos pessoas que adulteravam e não adulteram mais. Nós vemos pessoas que se embriagavam e não se embriagam mais. Pessoas que se prostituíam e não prostituíam mais. O que é isso senão uma subversão do status quo? A sociedade olha para as coisas e fala, não, é assim que tem que ser, vai continuar assim. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. A coisa acaba aqui. Mas o poder transformador do reino é aquele que desestabiliza essa visão de deixa assim, vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu. Ele troca, ele inverte, ele desconstrói as estruturas construídas pelo humanismo, pelo hedonismo. O poder do reino de Deus é impressionante. E eu queria duas perspectivas com vocês nessa noite, compartilhar e analisar duas perspectivas. A perspectiva primeira, dessa consequência da atuação do reino, é a perspectiva da transformação interior, que deve ser uma evidência do reino. E eu quero remeter a vocês à experiência do pão. Irmãos, a experiência do pão nasce de uma farinha que é resultante do processo da mortificação do trigo. A farinha é resultante da morte do trigo. E é dessa farinha que o próprio Jesus falou, em verdade, lá em João 12, 24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. É essa farinha de trigo morto que produz um efeito impressionante, uma transformação do interior para o exterior, uma transformação resultante de uma regeneração de almas mortas. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida, e nos deu vida abundante. Quando Paulo escreve a Tito no capítulo 3, ele fala de um lavar renovador, de um lavar regenerador.
do Espírito Santo, que Ele, Deus, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, esse trigo morto, através do lavar regenerador e da adição do fermento, e da ação de mãos que manipulam o trigo, mãos que espremem, que apertam, que machucam, que dilaceram e produzem então um efeito químico que traz o ar para o interior do trigo e faz a massa crescer. Esse trigo que estava morto, que recebe água regeneradora, que recebe esse fermento, ao ser movido, ele gera uma reação que eu chamei reação pneumática. É uma reação que produz ar. E qual é o ar que nos move? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos lavou e nos regenerou. Mas a mão do Pai, como a mão que amassa o trigo, ela nos faz, muitas vezes, passar por breve tempo, se necessário, por várias provações. Mas o apóstolo Pedro nos diz: não fiquem tristes, se vocês passarem por breve tempo, por necessidade, por várias provações, porque para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Pai nos molda, nos amassa, nos joga no chão, nos refaz, nos dilacera, nos junta novamente, para que o valor da nossa fé seja provado e o poder transformador do reino comece a se manifestar dentro de você e dentro de mim. O próprio apóstolo Pedro, mais à frente nessa primeira epístola, vai dizer no verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, o reino de Deus, dentro de você e de mim, produz essa resiliência necessária para que nós possamos enfrentar os embates da vida. O sacudir, o amassar, o dilacerar, o ajuntar, fazendo com que o fermento faça bolhas de vento e de ar dentro da massa, e esse vento que é o Espírito possa nos fazer entender que precisamos crescer, e nesse crescer construímos uma resiliência, uma capacidade de resistir, uma capacidade de enfrentar as difíceis batalhas da nossa vida. O Espírito de Deus se manifestando dentro de você e de mim, borbulhando dentro de nós e transformando o nosso interior, para que estejamos prontos. Essa é a transformação, esse é o poder transformador do reino de Deus. Transformando e nos mudando. Uma massa que ainda era inerte e morta, numa massa que viceja, que cresce, uma massa que fica bonita. Como diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o reino de Deus em nós produz gente nova. O reino de Deus em nós produz gente santa. O reino de Deus em nós produz essa capacidade de resistir à tentação, essa capacidade de enfrentar, essa capacidade de se manter de pé. Isso é o poder transformador que brota do interior para fora, do reino de Deus em você e em mim. Mas não fica aí, porque o poder de Deus se manifesta no nosso interior, o reino de Deus se manifesta transformando o nosso interior, mas ele também transforma as nossas relações. E é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês.
Porque se por um lado Ele transforma poderosamente o nosso interior, por outro lado, Ele transforma as relações. Nós fazemos parte de um grupo que foi chamado ao Ministério da Reconciliação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, novamente, capítulo 5, fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, Deus nos reconciliou primeiramente com Ele na cruz, pagando o preço que era devido, o preço pelo seu e pelo meu pecado. Jesus Cristo foi levado à cruz e morreu, e sangrou e morreu dilacerado, morreu sem ar, morreu por sua causa e por minha causa. Ele morreu para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, mas não só isso, Ele nos outorgou um ministério de reconciliação, a partir do qual eu chego para o meu próximo e digo assim: você pode se reconciliar com o Criador, você pode se reconciliar com seu Pai, o Pai Celeste que cuida do seu dia, da sua agenda, do seu tempo, da sua família. Você pode se reconciliar. Eu me reconciliei. Ele agiu em meu favor. Irmãos, o poder do reino demonstra esse amor incondicional de Cristo na sua entrega, na sua abnegação, no seu esvaziamento, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse esvaziamento do próprio Jesus Cristo, e essa manifestação do seu poder, dá-nos a capacidade de transformar os nossos relacionamentos. E sabe em que ponto? Principal ponto: o perdão. Porque se há alguma coisa que nos destrói, é a falta de perdão. Eu posso te garantir que se você está magoado com alguém, e você não conseguiu reconciliação com alguém, e você não conseguiu dizer: fiquei magoado com você, ou então você não conseguiu dizer: eu te perdoo porque Jesus Cristo me perdoou primeiro, eu posso garantir que você tem aí no seu íntimo uma dor. Eu posso garantir que você tem aí no seu íntimo um conflito. Porque, meus irmãos, o perdão é aquilo que vai arejar as nossas relações. Se nós nos mantermos intransigentes diante de um conflito, nós vamos sofrer. Se eu mantiver a minha posição e não caminhar em direção àquele que me ofendeu, eu vou sofrer. Mas o poder transformador, relacional do reino de Deus, está na própria palavra de Jesus, que diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Meus irmãos, não há outra alternativa para você e para mim. Nós precisamos perdoar. Sabem por quê? Porque nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. E é um fato que não há discussão. Você não pode justificar a sua falta de perdão em nenhuma argumentação, porque você foi perdoado pelo Criador dos céus e da terra. O reino de Deus transforma a relação das nossas famílias. O reino de Deus faz com que maridos consigam amar as suas esposas e façam isso como Cristo amou a própria igreja e se entregou por ela. Irmãos, pensa numa relação de marido e mulher, o marido se entregando pela igreja, se entregando a ponto de morrer pela igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. O reino de Deus transforma o nosso relacionamento, porque coloca a nossa perspectiva de relacionamento num outro patamar. Não é no patamar você me dá, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá, eu te dou. Não é no patamar da troca, não é no patamar do interesse. É no patamar da entrega conforme o Cristo, o Salvador, se entregou pela igreja. No patamar espiritual do reino.
E isso precisa de fato acontecer, e isso pode ser experimentado. As mulheres sendo submissas ao Senhor, ao marido, como ao Senhor. Elas se submetendo ao marido, à liderança do marido, à condução do lar, como elas se submetem a Deus, mas em amor. Não em questão de um é mais poderoso do que o outro. Não em questão de um estar disputando emprego, o melhor emprego com o outro. Mas uma submissão que entende que o Senhor colocou o marido cristão num lar para que ele possa conduzir aquele lar espiritualmente. Isso transforma as nossas relações, irmãos. Nós não ouvimos isso na mídia. O que a gente ouve na mídia é um discurso vazio, feminista, sem sentido. Porque chauvinismo e machismo é coisa da sociedade carnal humanista, não é coisa de cristão. O cristão ama a sua esposa, o cristão ama como Cristo amou e se entrega como Cristo se entregou. E a esposa ama o marido como Cristo, como o Senhor, se submete a Ele como se submete a Deus, como se submete ao Senhor. E ainda, transborda no relacionamento com os filhos. É possível, como orientou o apóstolo Paulo, filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso é justo. Obedecer aos pais, porque isso é justo. Nós vivemos uma geração rebelde. A rebeldia sempre existiu, na verdade, mas parece que na mídia atualmente as coisas ficam mais evidentes, mas é uma rebeldia só, descontrolada. E eu creio até que o modelo anárquico da comunicação e da internet e das mídias sociais leva a um processo de rebeldia também, alimenta positivamente esse processo de rebeldia. Mas numa família que vive o reino de Deus, é possível o filho obedecer o pai, porque é justo. É possível o pai não provocar o filho, mas criar ele na disciplina e na admoestação. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus, o reino de Deus, a comparação do poder transformador do reino, com uma comparação com o fermento, ela acontece na sua vida, na minha vida, de dentro para fora. Ela acontece no nosso interior e acontece no nosso exterior. E eu queria exemplificar isso. E você deve estar se perguntando desde o início do culto, que mesa estranha é essa aí na frente? E você vai entender que mesa é essa. Mas antes eu vou precisar fazer uma coisa aqui. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos massa. Deus mexe a massa. Deus mexe a massa. E eu queria compartilhar com vocês o processo da construção da massa. Eu queria que você prestasse muito atenção para que você tirasse disso lições e pudesse levar para a sua casa essa lição e pudesse comer esta lição, pudesse aprender com ela, levar para a sua família, levar para a sua esposa, levar para o seu filho. Irmãos, como eu falei, é tudo muito simples. É tudo muito simples. Nós temos aqui farinha. Deve ter aqui um pouco mais de 800 gramas. Mas nós somos farinha, irmãos. Nós somos farinha. Eu queria que essa câmera aí de cima colocasse o foco mais no que a gente está fazendo aqui. E eu queria lembrar você que você é farinha morta. Você é trigo morto. Sabe por quê? Porque você herdou o pecado de Adão. E não há nada que você possa fazer, nada, para viver. Você está morto. Você que não aceitou a Cristo. Nós estávamos mortos antes de aceitarmos a Cristo. Mas
O Senhor, na sua grandeza e amor, nos lavou, nos regenerou. Nós somos lavados pelo Espírito. Nós fomos regenerados pelo Espírito. E ao sermos regenerados, nós começamos a experimentar o fenômeno do reino de Deus. O fenômeno daquele pequeno componente chamado fermento biológico, que é um fungo, que cai nessa massa, e começa a transformar essa massa, e começa a fazer essa massa produtiva, e começa a reagir nessa massa. E eu esqueci de tirar meus anéis. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas aí vem o Senhor e derrama o óleo do seu Espírito. E Ele derrama esse óleo, meus irmãos, para te ajudar a sofrer, para te ajudar a passar pela dificuldade. E Ele vem e te esmaga. E Ele vem e te espreme. E Ele vem e joga você no chão. E Ele vem e levanta e joga você no chão de novo. E Ele vem e joga você no chão de novo. E você fala, por quê? Para você produzir fruto. Para o reino crescer. Para o reino crescer dentro de você. E o Senhor fala para a gente ser sal. Para a gente ser sal da terra. E Ele continua trabalhando a massa. E Ele continua trabalhando a massa. E esse trabalho, meus irmãos, vai levar meia hora aqui. Só que eu não vou fazer ele meia hora. O que eu quero dizer a vocês, que uma vez a massa apertada, espremida, sacudida, dilacerada, ela não descola da mão, não. Ela vai formando, tomando forma. E eu precisava sacudir mais ela, mas eu não vou sacudir. Já foi muito sacudida. A gente tem que colocá-la para descansar. Porque é necessário. É necessário descansar para crescer. Você vai passar por dificuldades, mas você precisa de descanso também. Deus vai te dar descanso. Deus vai te dar descanso. Mas vejam só, no produto final, irmãos, é algo tremendo. Se eu conseguir abrir aqui, porque está cheio de farinha na mão, né? O cara conseguiu fechar ou não? Não, já foi. Esse é o produto final. Esse é o produto final. E sabe qual é o segredo desse produto final? É que ele é repartido. Esse é o poder do reino de Deus. É você ser repartido. Para você servir o outro. Para você ser apoio para o outro. Para você ser esteio para o outro. Para você ter palavra para o outro. Para você sofrer com o outro. Esse é o poder do reino de Deus. Esse é o poder que está na entrega do Salvador.
que se partiu na cruz por você, que se deixou moer por você. É esse o poder. Entenderam? Quando você fizer pão, eu encorajo a fazer, porque é muito bom. Engorda, mas é muito bom. Você se lembre que o reino de Deus está dentro de você. E ele vai produzir frutos tremendos. Porque é para isso que o reino de Deus veio. Para produzir frutos tremendos. Eu queria que você abaixasse agora a sua cabeça. E eu queria perguntar a você que ainda não experimentou esse reino de Deus no seu interior. Eu queria convidar você a se posicionar hoje. Tomar uma posição dizendo: eu quero esse reino no meu interior. Eu quero ser usado por esse reino. Eu quero experimentar esse reino na minha família. Eu quero experimentar esse reino quando eu deitar e dormir. Eu quero experimentar esse reino quando eu for trabalhar. Levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você. Pode levantar se você ainda não deixou esse reino invadir o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, como é bom experimentarmos o reino dos céus no nosso coração. Como é bom, Senhor Deus, que nós produzamos frutos, muitos frutos para a glória e honra do Teu nome. Que o Teu reino em nós produza, Senhor, frutos de vida eterna, frutos que façam as pessoas olharem e verem: lá vai aquele que segue a Cristo. Ó Deus, que nossas vidas não sejam infrutíferas, mas produzam para a glória e para a honra do Teu nome. Transforma-nos, Senhor, interiormente. Continua a nos transformar interiormente. Continua a nos reformar interiormente. Continua a reformar também a nossa família, a nossa casa. Transformando as nossas relações em relações cheias do perdão, cheias da compaixão, cheias do amor, cheias da compreensão. Faz isso, Senhor, nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.